E aí, seus lindões, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Tome. Como sempre, iniciando através de uma música. A música de hoje é interpretada por uma das maiores bandas da história, ou seja, Scorpions. O nome da música? You and I, como você bem ouviu. Não, mas de fato, essa música ela traz pra gente o nosso assunto. Vamos falar hoje sobre pronomes pessoais. Subject pronouns and object pronouns. Fica comigo, eu sou o professor Anderson Silva e esse é o Tome. Solta a vinheta. Fala galerinha do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Essa aula aqui, mais ou menos em clima de São João, por que não? E para você eu digo good morning, good afternoon, good evening. Eu não sei o horário que você está assistindo essa aula, mas seja muito bem-vindo. Welcome to this video. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre pronomes pessoais, beleza? Pronomes pessoais, subject pronouns e também object pronouns. A gente tem em português essa divisão. Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. Perceba que eu falei assim, a gente tem em português, tá certo? Eu gosto sempre de fazer esse paralelo, de dizer assim, eu tenho aqui essa semelhança entre inglês e nesse assunto eu tenho uma semelhança com o português. Eu gosto de fazer essa conexão, tá? Por quê? Principalmente alunos que estão aprendendo, saindo do zero ali, para que não seja tão complicado. Nesse momento de pandemia, a gente tem milhares de formas de aprender inglês, né? Ou qualquer outra coisa, mas trazendo para o nosso lado aqui de inglês, você certamente é bombardeado aí todos os dias nas suas redes sociais com promessas do milagre da fluência. O cara vai te ensinar em um ano a falar tudo, a que você possa assistir um filme e sem legenda, entendendo totalmente o que o cara está dizendo. Bom, se você conseguir isso, maravilha. Mas aí seria uma exceção à regra, eu te digo isso com certeza. E aí meus alunos muitas vezes perguntam, professor, mas então, qual que é a melhor forma de aprender? Cara, não tem a melhor forma de aprender. Existem diversas formas e você observando alguns professores que são indicados por outras pessoas e você vai lá, assiste 1, 2, 3 videoaulas, professores que vocês conheçam e que colocam algumas aulas ali, tiram algumas dúvidas de vocês e vocês vão buscando alguma coisa naquele professor, outra coisa nesse outro professor aqui e vai montando essa tua estratégia para aprender inglês, para aprender determinado assunto, tá certo? A gente tem que ter cuidado só com algumas coisas que são ditas. Então, por exemplo, você não sabe nada de inglês. E aí eu não gosto muito daqueles professores que vão chegar e dizer assim, você tem que pensar totalmente em inglês, nada de ficar pensando em português. Bom, eu gosto muito de fazer esse paralelo. Então, se eu tenho a possibilidade de trazer um assunto aqui em português que tem semelhança com esse assunto em inglês que a gente está vendo, eu vou fazer essa conexão. Porque eu acredito que fique mais fácil de você entender. E aí eu me sustento no que dizem grandes universidades. Eu estou falando em grandes universidades, eu estou falando, a galera está lá em cima, assim, então coisa de Harvard, Oxford, que dizem que quando você vai aprender um segundo idioma, ou seja, uma segunda língua, e em momentos que haja essa semelhança com a tua língua 1, ou seja, no nosso caso, o português, você deve utilizar isso e deve fazer essa conexão, tá? Por quê? Porque eles dizem que pode existir um gap emocional muito grande quando vocês tentam esquecer totalmente o português para aprender o inglês. Então, esse intervalo, né, esse vão que existe aí, ele pode ser preenchido com coisas da língua 1. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui também, tá certo? Nós vamos falar, como eu disse, sobre pronomes pessoais. Quando eu falo pronomes pessoais, os pronomes pessoais do caso reto, a gente tem em português eu, tu, ele, nós, vós, eles, e também o ela, né? No singular, tá certo? Em inglês tem a mesma coisa. Então, olha aí essa ligação. Em inglês, quando a gente fala, a gente vai dizer I, you, he, she, it. We, you, they. Na aula passada que eu falei sobre verbo to be, se você buscar aí, assistir também sobre o verbo to be, aprender um pouquinho sobre ele, você vai ver que eu já falo também um pouco sobre os pronomes pessoais, né? Eu vou te pedir para observar essa tabela que eu vou colocar aqui desse lado, as frases que eu vou colocar aqui, desse outro lado também, e as frases que eu vou colocando aqui embaixo. Preste muita atenção, tá certo?
pause essa aula quantas vezes você achar necessário para fazer suas anotações, tá? Não imagine que essa aula aqui seja um episódio da Netflix ou da Amazon Prime, não. Essa aula aqui é uma aula em que você tem a oportunidade de parar no momento que você quiser e fazer suas anotações, tá certo? Isso é muito importante para que você possa aprender cada vez mais. Mas olhando para cá, para essa tabela, eu disse para vocês que os pronomes pessoais do caso reto, eles são I, eu, primeira pessoa, you, e aí eu tenho você ou vocês, eu tenho he, she, it. E talvez aqui seja o maior problema, aquilo que cause mais confusão para as pessoas, tá? Por que isso acontece? Eu tenho o pronome he, é um pronome ligado a ele. Eu tenho o pronome she, eu traduzo simplesmente para ela. Eu tenho o pronome it, que eu vou traduzir para ele e ela. E aí é onde está o problema. Porque eu sou um cara muito gramático, né? Então quando você me diz, isso funciona dessa maneira por causa disso, eu coloco isso na minha cabeça e eu vou trabalhar desse sentido. Então quando eu comecei a aprender inglês, me disseram que o it, pronome it, ele era utilizado para animais ou objetos. Então pronto, eu utilizar o pronome it com o quê? Com animais e também com objetos. Só que quando eu comecei a estudar de fato e aí aprendendo um pouco mais, eu comecei a perceber que o it, ele não era utilizado apenas com animais e objetos. Esse it, eu vou utilizar esse it toda vez que eu falar no pronome ele ou no pronome ela e eu não esteja me referindo à pessoa. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, ele é um cara legal. Esse ele, eu estou falando de uma pessoa, então ele, né, um homem, um menino, um boyzinho e tal, aquela coisa todinha. Quando eu digo assim, como tem aqui, she is beautiful, ou apenas she's beautiful. Eu estou dizendo que ela, né, aquela boyzinha ali, ela é bonita, né? Então eu estou falando também de uma menina, de uma boyzinha e tal. De repente você foi lá, comprou um relógio para a sua namorada, para a sua esposa e tudo mais, e aí a sua namorada, a sua esposa abre esse presente e está lá um relógio. Ela diz assim, que relógio maravilhoso, né? Que relógio bonito e tal. Ele é fantástico. Esse ele que ela está falando aí é do relógio. Para representar isso em inglês eu utilizaria it, não mais o he, tá certo? Então essa é a diferença, para que você nunca mais esqueça. Quando a gente passa, né, vai para a ideia do plural, eu tenho o pronome we, nós, eu tenho mais uma vez o pronome you, vocês, e eu tenho agora o pronome they, eles ou elas. E aí não importa se eu estou falando de pessoa, de animal, de objeto, enfim, você comprou não apenas um relógio para a sua esposa, mas você comprou também flores, né? Então ela vai dizer que o relógio é fantástico. Ele é fantástico. Então, ele, it. E ela vai dizer que as rosas são bonitas. Então, ela vai dizer, they are beautiful. Então, observe, nessa tabelinha aqui, na primeira coluna, nós temos os pronomes pessoais, os subject pronouns. Na segunda coluna, a gente tem os pronomes objetos, né? Vamos dizer assim, object pronouns. Eu vou pedir que vocês olhem para cá, para essa tabela, e também olhem para cá, para essas frases, para a gente tentar fazer esse link, tá? Tentar juntar isso daí. Porque se a gente olha só para cá, talvez fique não tão claro na mente da gente olhando só para essa tabela aí, fica uma coisa meio esquisita. Mas quando a gente olha para cá, as coisas talvez já se clareiem um pouco, né? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque observe lá a primeira frase que tem ali, ó. Quando eu falo assim, she is beautiful. She is beautiful. Veja que o she está lá na primeira coluna, então é um subject pronoun, ou seja, ele é o ator principal daquela frase, tá certo? No caso, ela, né, é a atriz principal daquela frase ali, tá certo? She. Tudo gira em torno desse pronome, she, tá certo? Agora observe só também a segunda frase. Na segunda frase eu vou dizer bem assim, olha o nome que tem ali, Qual que é o nome que tem ali? O nome dela é Jennifer. Então, quando eu falo ali, Jennifer is beautiful. Esse Jennifer que apareceu ali, ele vai substituir, ou seja, ele é a mesma coisa desse pronome que eu coloquei antes, ou seja, she e Jennifer significam a mesma coisa. Ela, tá certo? Eu posso fazer essa relação. Por incrível que pareça, muitos alunos não conseguem fazer essa associação. Então, quando eu digo assim, you and I, que foi o título da nossa música ali,
você e eu. Você e eu somos nós. Ótimo. Quando eu digo assim, Joãozinho e Mariazinha, Joãozinho e Mariazinha são eles. Esse eles, pronome da terceira pessoa do plural, they, tá certo? Quando eu trago então aqui she e quando eu trago aqui Jennifer, eu falo exatamente a mesma coisa, tá certo? She, ela, Jennifer também vai ser ela. Eu posso fazer essa substituição sem problema nenhum, beleza? Mas vamos lá. A primeira coluna então, ela vai praticar a ação. A segunda coluna então, ela não pratica ação nenhuma, tá certo? Ela tem a função de objeto, que aí a gente consegue enxergar isso aí, ó, na terceira frase. Porque agora Jennifer is talking to him. Jennifer is talking to him. Perceba que onde está esse him aqui na segunda coluna, ela faz referência com a primeira para o pronome he. Agora vamos traduzir aqui bem rapidinho. Eu estou dizendo que Jennifer está conversando com ele. Então perceba que ele nessa frase aqui não é apenas o he. Em inglês, quando eu falo ele, não necessariamente eu tenho he, mas eu posso ter também o que? Him, que está aqui na segunda coluna. Ou seja, Jennifer continua sendo a atriz, né, principal. Ela comete a ação. Qual é a ação que ela está cometendo? De conversar com ele. Esse ele que está aí é só o complemento da frase, né? Ele não pratica nenhuma ação, tá certo? Então ele recebe essa ação. Jamais eu poderia dizer assim, ó, Jennifer is talking to he. Não me diga. Não pode fazer isso, tá certo? Eu não vou dizer assim, ó, you and me. Ah, professor, mas eu já ouvi isso aí, o cara escrever assim, falar assim, ó, you and me are friends. Só que you e esse me, que seria eu, você e eu somos nós. Então veja, nós está lá na primeira coluna, ele pratica a ação, então jamais eu poderia colocar esse me nesse caso aqui. Eu preciso dizer então you and I. Por isso o título da nossa música aqui, You and I, tá certo? Então a segunda coluna jamais inicia a frase. I'm driving you to school. Aí vai dizer, ah, professor, mas se liga aí. Percebeu que o you é igualzinho nas duas colunas? E também o it, eles são iguais nas duas colunas? Mas entenda, certo? A função do you da primeira coluna é diferente da função do you aqui da segunda coluna, beleza? E para encerrar nossa aula, a gente tem o challenge, ou seja, o desafio que eu vou colocar aqui pra gente, ou seja, um exercíciozinho com algumas questões parecidas, questões objetivas parecidas com aquelas que eu coloquei ali na nossa última aula. Então não me deixe sozinho, tente responder, faça suas anotações, pare essa aula, assista várias vezes, quantas vezes forem necessárias para que você de fato aprenda, tá certo? E, como sempre, eu te peço para deixar aquele like, para se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e para que você compartilhe essa aula com seus amigos também. E se você não gostou da aula, deixa um dislike lá e me diz foi que você não gostou, para que eu melhore e na próxima aula a gente corrija os possíveis erros que estão acontecendo, beleza? Então, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe essa aula com seus amigos, aprenda um pouco mais sempre e lembre-se, Tommy é para você.